Oi, gente! Bem-vindos de volta ao terceiro episódio do Me Convida. Hoje, se vocês gostaram do primeiro episódio, do segundo, vocês vão adorar o episódio de hoje. Nós vamos hoje bater um papo muito legal, muito importante sobre os direitos das pessoas com deficiência. E vamos também trazer um convidado sensacional. Ele é especialista em direitos da pessoa com deficiência. Hoje, além dele ser uma referência na área do direito, ele também já ajudou milhares de famílias a reconhecer e a garantir esses direitos. E hoje, aqui no Me Convida, eu vou receber o advogado Dr. Lucélio Lacerda. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Michel. Da Nova Onda. Muito obrigado pelo convite. E satisfação estar aqui para responder as dúvidas, as curiosidades da audiência da Nova Onda. Todo o interior de São Paulo, né? Da região de Piracicaba. Região metropolitana da Grande Piracicaba. Doutor Lucélio, antes de nós entrarmos efetivamente no direito, eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo aqui no Me Convida um pouquinho sobre a sua trajetória, o porquê o senhor resolveu se especializar nessa área, falar um pouco do trabalho que o senhor faz informativo, né? Além de defender e ajudar na causa autista e outros transtornos, né? E falar um pouco do canal Direito Especial, que é um canal muito informativo que o senhor tem, que o senhor trabalha lá também com muitas informações gratuitas para as pessoas. Queria que você contasse para nós como foi essa escolha e essa trajetória. Olha, eu não escolhi, eu fui escolhido. A coisa mais inusitada do mundo é a forma como eu vim parar nesse ramo do direito. Veja, você deve conhecer o meu irmão, o Lucelmo Lacerda. Nossa Senhora! Meu irmão hoje é uma grande referência nacional na área da educação inclusiva. E ele veio para esse caminho por conta de um diagnóstico do filho dele, o meu sobrinho Benício, que é um autista de grau severo, de suporte 3. Na infância percebeu-se que ele não falava, né, era não verbal, e aí começou a investigar e descobriu que ele era autista. E na época eu achava, para você ver como é que tem alguns preconceitos, né, que a gente alimenta assim, inconsciente. Quando eu tomei conhecimento do diagnóstico do meu sobrinho, eu falei com o meu irmão, será que isso é da família da cunhada? Porque na nossa família não tem autistas. Assim mesmo. Passou. Eu já tinha 2 autistas na família, eu falei, será? Passou mais um tempo, eu fui diagnosticado e agora eu tenho 3 filhos diagnosticados. Foi a partir do meu diagnóstico que eu comecei a ter interesse por esse tema. E hoje, conversando com meu irmão, eu te contei ainda há pouco nos bastidores que eu trabalhei muitos anos como comunicador, né, como locutor de rádio, como apresentador de TV. E hoje, conversando com meu irmão, ele acha que eu teria muito mais barreiras e dificuldades na comunicação social e que acabei superando e fazendo arranjos porque na adolescência eu arranjei um emprego numa emissora de rádio como locutor. E locutor de rádio você não precisava, né? Porque hoje tem as redes sociais incorporadas, mas antes era um estúdio, um microfone, um público enorme para quem você não precisava olhar. Então eu acabei desenvolvendo habilidades de comunicação por conta desse emprego na adolescência em uma emissora de rádio, profissão na qual eu permaneci por cerca de 30 anos. Então, a história é essa, é por causa do diagnóstico do meu sobrinho, que levou ao diagnóstico do meu irmão, que levou ao meu diagnóstico, que eu me interessei pelo tema do direito das pessoas com deficiência. E quanto ao canal, nós temos o canal Direito Especial no Instagram, no TikTok e também no YouTube, onde nós temos a maior comunidade e temos vídeos informativos mais completos. Lucélio, é engraçado como que as nossas histórias, né, a maioria das famílias e as pessoas, quando são diagnosticadas tardiamente, como elas se parecem, elas se convergem. Eu tô aqui, né, como mãe de autista, também trabalhando nesse projeto,
criamos a associação para ajudar outras famílias. Nós sabemos que de inúmeras mães que criaram escolas para que fossem inclusivas, para receberem autistas. Então, assim, é sempre alguém, né, que tem um diagnóstico, que está passando por isso, que faz esse movimento e devolve isso para a sociedade, né? A gente está sempre tentando devolver para a sociedade de alguma forma. E agradeço demais esse trabalho que você faz, porque a advocacia, como todo mundo sabe, não é para todos, né? Infelizmente, mas você tá deixando de uma forma que está se tornando para todos, né? É um trabalho muito incrível. Doutor Lucelmo, quando a gente começa a falar sobre direitos, muitas dúvidas surgem. Tanto em outras áreas, vara de família, vara criminal, tributária. Eu imagino na sua área, né, na área dos direitos das pessoas com deficiência, que ela é uma dúvida, acredito, até mais pontual, mais ampla, porque é novo, né, vamos dizer assim. As leis podem ser até um pouco antigas, garantem alguns direitos, mas efetivamente as pessoas não faziam valer, né? Queria te perguntar um pouco sobre essa questão do que você mais recebe no seu escritório, as dúvidas que você aparentemente julga assim, nossa, mas não é possível que fizeram isso, não é possível que esse direito está sendo negado nessa altura do campeonato em 2025. O que, assim, pareceu para você o mais esdrúxulo, vamos dizer assim, que chega no seu escritório? Olha, aqui no escritório chega direito das mais variadas espécies, porque no campo do direito das pessoas com deficiência, você tem um conjunto de direitos tributários, direitos laborais, direitos previdenciários, assistenciais, mas o que mais aparece aqui no escritório são 3 grupos. São questões educacionais, relacionados conflitos advindos do relacionamento da instituição escolar pública e privada com o aluno com deficiência. E, veja, a gente lida com o direito da pessoa com deficiência de um modo geral, mas, até por conta dessa história que eu acabei de te contar, com uma ênfase maior no transtorno do espectro autista. Então, muitas famílias atípicas, que têm crianças autistas, nos contactam com questões relacionadas a tratamento do aluno com deficiência, com transtorno do espectro autista na escola. Além disso, outra demanda é a dos planos de saúde. As pessoas procuram o tratamento, terapias, ABA, intervenção no comportamento, que é uma técnica com muita evidência científica e muito sofisticada, e às vezes o plano de saúde sonega. Então é muito comum nós temos esse perfil de cliente, de dúvidas aqui no escritório. E, em terceiro lugar, eu creio que seja o servidor público, buscando aposentadoria especial, buscando adaptações laborais, redução de jornada. Às vezes o servidor nem quer aposentar, ele quer ver reconhecido a caracterização da deficiência para poder receber abono permanência. Esses são os casos mais comuns, né? Agora, aqui no escritório, geralmente, quando a pessoa chega a procurar o escritório, ela já tem um mínimo de informação. Ela não está totalmente alienada, ela já está querendo um esclarecimento jurídico mais detalhado. Agora, no canal, que as pessoas têm contato e se surpreendem com uma informação, tem dúvidas assim incríveis. As pessoas se surpreendem quando você diz, olha, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito à preferência, tem direito à prioridade, ou tem direito a passe livre, né? E se de um lado existe uma comunidade atípica que ainda não tem essas informações, tem também, de outro lado, um conjunto de cidadãos, às vezes mal informados, que tratam esse tema com preconceito, para dizer, a pessoa tem um diagnóstico só para ter algum privilégio,
que eu não concordo, que a pessoa nem parece autista, sabe? Porque as pessoas, quando falam em deficiência, as pessoas sempre procuram um estigma, né? Porque a maioria das deficiências são supervenientes e visíveis, ao contrário do autismo, que às vezes você não percebe por sinais físicos que a pessoa tem o transtorno do espectro do autismo. Verdade. Quando você fala nessa questão do preconceito, as pessoas falam, mas eles querem preferência, eles querem muitos direitos, todo mundo é autista, e é realmente o que uma parcela da sociedade pensa, mas assim, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer pessoa nessa condição trocaria de lugar com outra pessoa que não tivesse como familiar, né, atípico. Eu gostaria sim que o meu filho fosse uma criança típica. Claro, ele ia sofrer muito menos, e eu também, né? A família também. Então, assim, nós não escolhemos estar nessa situação, não é isso? Então, acredito que a partir do momento que saiu agora esse artigo, né, recente, se eu não me engano foi ontem, né, da Califórnia, dizendo que aumentou-se o número de nascimentos, que a cada 31 nascimentos, uma criança é diagnosticada com autismo. Essa é a mais recente pesquisa científica americana. Ou seja, e isso que a gente nem fez ainda no Brasil, né? Essa pesquisa. Então, se a gente tem essa noção de que a cada 31 nascimentos uma criança é autista, significa que a gente vai ter que se atentar, sim, pelos direitos, para garantir os direitos para essas crianças que nem nasceram, para as que nasceram e as que já existem, as que não têm tratamento, as que nós estamos buscando, e preparar a sociedade, as escolas, políticas públicas, saúde, para receber essas crianças que estão por vir. Não é isso? Então, aproveitando que o senhor tocou no assunto de plano de saúde, nós temos muitas dúvidas sobre isso, porque nós sabemos que os planos de saúde vêm rescindindo seus contratos unilateralmente. O que seria isso? Seu filho está na clínica, tem algum profissional atendendo e do nada a clínica liga e fala assim: oi senhor, tudo bom? Então, a partir do dia 3 do mês que vem, o Bruno não vai poder mais ir fazer tratamento, porque o plano de saúde disse que não vai mais custear. Rescindiu o nosso convênio aqui com a clínica. E o pai vai desesperadamente para casa com aquela criança, sabendo que o tratamento vai acabar. E ele não teve um aviso do plano de saúde, ele não teve um telefonema, e ele está pagando em dia. Ou seja, não tem nada que desabone, né, aquele consumidor, e mesmo assim acontece. Eu acredito que deve ter tido vários casos que chegou, né, no seu escritório. Olha, é a prática muito recorrente dos planos de saúde cancelar sem motivação contratos de plano de saúde. Os planos de saúde, desde que o STJ decidiu que o rol da ANS, só para explicar o que é rol, rol é uma lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que antes era entendida como uma lista definitiva, exaustiva, taxativa. Ou seja, o plano de saúde só era obrigado a oferecer um procedimento, não importa o valor, se ele tivesse dentro da lista da Agência Nacional de Saúde, no rol da ANS. O STJ decidiu em 2022 que não, que aquele rol da ANS ele não era taxativo, na verdade, ele era meramente exemplificativo. Isto é, se um paciente, cliente de um plano de saúde, tivesse a necessidade, o encaminhamento para realizar um procedimento clínico, cirúrgico, terapêutico, mesmo que não tivesse no rol da ANS, desde que esse procedimento tivesse evidência científica, e aí criou-se ali na decisão do STJ uns requisitos para demonstrar essa evidência, mas não vamos falar sobre isso agora para não estender, o plano de saúde estaria obrigado sim a fornecer esse procedimento, a bancar o procedimento para o seu cliente, titular do plano de saúde. Dias depois, o Congresso Nacional ratificou a decisão do STJ, criando uma lei que dizia a mesma coisa. O rol da ANS não é taxativo, ele é exemplificativo. Então,
não estejam no rol. E isso tem custado muito dinheiro para os planos de saúde. Eles estão aí reclamando, dizendo que tiveram prejuízo de 2 bilhões no setor no ano passado. E, inclusive, os planos de saúde entraram agora com uma ADIM, eu não me lembro o número, para questionar essa lei, é a Lei 14.454 de 2022, no STF. Nesse exato momento, eles estão digladiando no STF, querendo anular essa lei que diz que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Dentre as medidas que os planos de saúde estão tomando para reduzir os custos com os procedimentos necessários às pessoas com deficiência, com destaque especial para o público com transtorno do espectro autista, estão o seguinte: as pessoas conseguem encaminhamento para os filhos fazerem ABA. A ABA é uma terapia sofisticada com evidência que funciona. Então a mãe começa a expor o filho à ABA, a intervenção no comportamento, ele é de grau de suporte 3, ele vai ganhando habilidades e daqui a pouco ele muda o grau de suporte para 2, para 1, ele ganha a habilidade de independência, é maravilhoso, só que custa caro. Aí, os planos de saúde, que frequentemente são acionados na justiça e obrigados por liminar a oferecer a terapia, às vezes contratam uma clínica privada, se cansam de pagar a clínica porque o procedimento está caro, aí eles abrem a própria clínica. Olha, a partir de hoje o nosso plano de saúde, sei lá, a Unimed, a Mil, vamos oferecer ABA. Só que não é ABA. E eles limitam as horas, os profissionais não têm o mesmo nível de capacitação para intervenção no comportamento. Essa é uma das frentes que eles utilizam para poder reduzir custo. A outra frente que eles utilizam para reduzir esses custos é o falso empresarial. É o falso coletivo, o plano falso coletivo. Eles pegam uma pessoa que estão usando, que são titulares de um plano familiar e fazem proposta para mudar para um plano empresarial que vai ser mais barato. Ou então, a pessoa, o vendedor do plano de saúde, o corretor oferece o plano e pede para a pessoa abrir um MEI ou uma empresa, uma microempresa, para poder contratar o plano que vai ficar mais barato. Fica mais barato, mas tem menos garantia, porque plano empresarial eles podem cancelar a qualquer momento. E a terceira, essa de cancelar, porque a lei dos planos de saúde, a lei 9656 de 98, ela autoriza o cancelamento do plano depois de vencido o contrato. Só que não pode cancelar contrato de quem está fazendo tratamento. Paciente em tratamento ou internado não pode ter o plano cancelado unilateralmente. Se o paciente estiver em tratamento, só pode cancelar por inadimplência. Só que, e mesmo assim, eles têm que fazer uma notificação, avisar, né, depois do 50º dia de atraso, enfim. Mas como muitas pessoas veem o plano cancelado e não vão à justiça para tentar reverter, isso está sendo uma prática cada vez mais recorrente. A única maneira de resolver é na justiça. Nossa, doutor Lucélio, isso é muito grave a denúncia que o senhor está fazendo. Eu não tinha conhecimento disso. O plano de saúde, eles estão burlando, enganando a sociedade. Quando você cria uma clínica que ela não corresponde aos critérios exigidos, né, profissionais, de qualidade, redução de horário, é muito... Esse é o problema. Não existe um sistema de certificação no Brasil para clínicas de ABA. Isso, e eles aproveitam disso, né? Eles se aproveitam disso. Eu estava vendo aqui, ele estava falando de lucro. Eu estava vendo aqui, no ano de 2024, os planos de saúde tiveram 11 bilhões de lucro no Brasil. E 270% a mais em relação a 2023. Se eles estão passando um momento difícil, imagina as famílias, né? Porque 11 bilhões de lucro reclamando desse jeito, dizendo que a culpa é dos autistas, o prejuízo deles, é assim, absurdo. Eram insustentáveis. No dia 10, não faz uma semana, no STF, nessa ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei que tornou o rol da ANS exemplificativo, que tomaram 2 bilhões de prejuízo no ano passado. Mas na tribuna, tudo pode se dizer, a defesa, né? O advogado.
Verdade, doutor, verdade. Doutor, e aí assim, quando eu recebi a notificação, na verdade, da clínica, que eu levo o meu filho, conveniada ao plano de saúde, quando eles avisam, eles nos avisam, né? Às vezes até a própria neuropsicóloga que dá a notícia, ou a gestora daquela clínica, que eu não vou poder mais levar meu filho. O que eu devo fazer nesse primeiro momento? Qual é a minha ação nesse primeiro momento? O que eu devo proceder? A lei ela diz que o plano de saúde pode modificar a sua rede credenciada. Ele pode fazer a substituição, só que ele tem que respeitar o contrato. A clínica tem que ser equivalente em qualidade à clínica com quem o plano de saúde está rompendo o contrato. Como não existe certificação para a aba no Brasil, não existe uma escala de certificação igual em outros setores da medicina, por exemplo, a pessoa vai precisar contratar um advogado ou ir à defensoria pública e conseguir com a clínica onde está o filho dela está fazendo tratamento, dados, parâmetros de qualificação das pessoas que estão ali trabalhando. Né? Pega o currículo de todas elas, se tiver currículo Lattes, melhor ainda. Pega o histórico de horas de terapia, para que quando fizer a mudança, eles vão fazer várias coisas que não pode, tá? Que não é conveniente, que prejudica o tratamento. Eles vão limitar o número de horas de terapia. Se fazia 10 horas de terapia por semana de aba na clínica, no novo serviço contratado ou no serviço incorporado pelo próprio plano de saúde, eles vão diminuir a metade a quantidade de horas. Eles vão fazer terapia em dupla ou em trio. Eles vão tentar o aluno. Então, quando você vai à justiça para discutir que a qualidade da nova clínica não é a mesma da clínica anterior, você vai precisar fazer a demonstração da diferença. Então, você precisa de um acervo documental da clínica onde está, para quando fizer a discussão judicial, você poder provar, mesmo que não exista uma certificação legal, regulamentada, mas pela evidência, você vai poder demonstrar para os juízes, olha, aqui eu tinha 15 horas de terapia semanal, aqui só me dão 7. Aqui a terapia era exclusiva do meu filho, agora colocam em dupla. Lá eles não criavam caso, marcavam a terapia no horário que meu filho não está na escola. Aqui eles procuram marcar no horário que meu filho está na escola, justamente para que ele não vá, para que inviabilize as horas de terapia dele. E além disso, tem um outro argumento que é muito forte, que é a quebra do vínculo terapêutico. Porque o autista, é difícil para você ganhar confiança, estabelecer vínculo, estabelecer uma comunicação com ele. E aí, quando você consegue, depois de muito sacrifício, tudo isso, né, depois de um tempo de adaptação, abruptamente muda-se a clínica. Então, há várias formas de você conseguir manter o vínculo terapêutico, conseguir manter na mesma clínica e, às vezes, até quando o plano se recusa a manter aquela clínica na rede credenciada, muitas vezes os juízes de direito autorizam ou deferem liminarmente que a família continue se utilizando dos serviços daquela clínica, remunerando aquela clínica e obtendo o reembolso integral por parte do plano de saúde. Ou seja, quando isso acontece, a solução é só judicial, doutora. Entendi. Então, na verdade, você que está nos ouvindo, é muito importante anotar todo o tratamento que seu filho faz, a quantidade de terapias, o cronograma, os documentos, né, do relatório diário da criança, para que, se o caso isso aconteça, você consegue comparar, demonstrar para o judiciário que houve sim uma piora no tratamento e principalmente um prejuízo, porque você continua pagando por um serviço que você não deixou de ter, né? Não tem mais. Doutor, quando a gente fala também de saúde, nós sabemos que nós temos aí uma parcela da nossa sociedade, a grande maioria, que mesmo classe média, não tem conseguido pagar os planos de saúde por causa dos preços, né? Nós temos dificuldades até para pagar o plano de saúde.
Imagina quando você está numa situação de uma pessoa com deficiência, que exige um tratamento bem mais caro. Hoje, a grande maioria tem migrado para o SUS, né? Quando as pessoas não estão em condições de pagar. E as perguntas, sempre que vem, por exemplo, na nossa associação eu tenho direito a cobrar do SUS? Eu posso exigir algo do SUS para que eu garanta um tratamento para o meu filho? Mesmo que naquele postinho ou naquele centro da cidade ali, da UPA, não tenha um profissional especializado ou apenas um psiquiatra para toda a região? Como eu faço com que o Estado garanta o tratamento dessa criança? Olha, se você estiver falando do Estado de São Paulo, eu sei que você usou o Estado no sentido lato, né? Você está falando do município, do Estado, do poder público de um modo geral. Sim. No Estado de São Paulo, mas eu vou começar respondendo a sua pergunta falando do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, existe uma ação civil pública que já transitou em julgado e que ela tem efeitos coletivos, em que qualquer cidadão, qualquer família atípica do Estado de São Paulo pode obter o suporte integral nas áreas de saúde, educação e assistência da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Para ter acesso a esse tratamento, o tratamento, se for saúde, ou escola especializada, se for questão de educação ou assistencial, basta que a pessoa habilite um advogado na execução da ACP do autista. E como é que funciona isso nos municípios? O Estado tem um polo em várias regiões do Estado, vários polos nas mesmas regiões, inclusive, quando as regiões são geograficamente muito extensas, e sempre vai ter, num raio de 100 quilômetros, no máximo de 100 quilômetros da residência do autista, um polo de atendimento, ou com escolas conveniadas, ou com instituições de saúde conveniadas, e, inclusive, no processo, tem a participação dos municípios. Por exemplo, se uma família que é de Limeira ou de Piracicaba se habilita na ACP do autista para que o filho tenha acesso à terapia ABA, eles vão fazer uma avaliação da necessidade daquele jovem, que vai ser no município onde ele mora. Então, o agente municipal vai ser instado a se manifestar nos autos sobre aquela deficiência e as necessidades daquele indivíduo. E aí o Estado vai dar um parecer e vai indicar em que polo que esse autista vai ter acesso ao que necessita, seja na área educacional ou de saúde. Agora, nos outros estados e municípios fora do Estado de São Paulo, há uma carência enorme de estruturação, porque às vezes não é nem falta de dinheiro. Tem municípios médios que têm orçamento, que têm condição de oferecer, por exemplo, terapia ABA, tem uma rede de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, mas não tem porque não estrutura, não tem o profissional, enfim, é uma dificuldade. Nesses casos, é possível que a pessoa... só que aí a dificuldade é essa, porque você sabe que tem regiões do Brasil que é difícil para você conseguir o próprio diagnóstico. Sim. Falta... Para você entrar na justiça e demonstrar a imprescindibilidade das terapias que devem ser oferecidas pelo SUS, você vai ter que ter uma documentação clínica excelente para levar para o juiz, para convencer o juiz que aquilo é imprescindível e que o município tem que oferecer porque está na Constituição. Então, a dificuldade que eu vejo é de conseguir a documentação que prove a imprescindibilidade nesses lugares onde não tem profissionais, né? A menos que a pessoa construa essa documentação por meios próprios, né? O que limita o acesso a pessoas que tenham as condições de pagar esses profissionais médicos, especialistas, para produzir esses documentos que são necessários para fazer a prova em juízo da imprescindibilidade do tratamento e do dever do Estado, no sentido lato, né, de oferecer aquele tratamento para quem tem a prescrição.
A partir do momento que que você entra com a execução dessa CP, e a pessoa, né, atinge o objetivo, é deferido, né, o tratamento para a criança, o município é intimado, correto? Sim. E aí, mesmo que ele não tenha o profissional, ele não tenha, igual você falou, uma rede, né, de tratamento para garantir para essa criança, ele é obrigado a, inclusive, fazer um convênio com alguma rede particular, né, para poder cumprir essa determinação judicial. Foi condenado foi o Estado. Mas existem alguns municípios que têm uma rede conveniada, às vezes com a própria PAI, e lá se submete a criança ao tratamento que ela precisa. Os municípios que não têm só vão fazer a avaliação biopsicossocial daquela pessoa, traçar o perfil dela e entregar essa documentação para o Estado, e o Estado vai se virar. Então o Estado que vai ter que encontrar uma clínica, um profissional para dar início a esse tratamento. Tem muitas. Então, foi bom você tocar no assunto da CP, porque lá na nossa associação a gente dá muito apoio jurídico para as famílias, gratuito. E nós entramos com a execução dessa CP. Das 5 famílias que nós entramos solicitando tratamento, nós tivemos êxito. E já saiu o resultado. Então, assim, graças a Deus que no estado de São Paulo, né, nós temos essa medida. Agora, eu fico imaginando nos outros estados. Porque nós desburocratizamos, né, esse pleito, de certa forma, e aceleramos esse processo. Só que a gente sabe que não é só tratamento, igual você falou. Ela abrange tratamento, educação e medicamento, inclusive, né? Queria perguntar um pouco para o senhor a dúvida que as pessoas têm. Eu tenho plano de saúde, eu posso requerer o medicamento? O plano de saúde tem alguma obrigação em pagar o medicamento? Vou te dar um exemplo, canabidiol, que hoje, por exemplo, eu pago para o meu filho R$900 o vidro, que é um absurdo, é muito caro, ele é inacessível e ele tem resultados incríveis, que poderiam ajudar várias pessoas, mas é muito alto. Como a gente vai pleitear esse medicamento via SUS? Como eu consigo esse medicamento de fácil acesso para que as pessoas tenham, todas as pessoas tenham acesso a ele? Isso eu estou falando do canabidiol, porque a gente tem outros né, medicamentos mais caros, que a cada injeção é R$2.000, dependendo da deficiência da pessoa. Olha, sempre tem direito, inclusive no plano de saúde, desde que o medicamento esteja no protocolo do CONITEC. Agora, é mais fácil, já que tem que ajuizar uma ação, é mais fácil você conseguir, através do SUS, porque a briga é menor, penso, sabe? Porque num procedimento mais rápido, num mandado de segurança, um processo que termina mais rápido, que não tem muita dilação probatória, quando a família não tem condição de suportar os custos daquele medicamento. Agora, recentemente, eu quero fazer essa ressalva aqui, o STF julgou uma ADPF sobre medicamento de alto custo, e nessa ADPF ficou... E alto custo aqui eu também estou usando no sentido lato, porque depende, se a pessoa ganha um salário mínimo, R$900 é alto custo. Isso, né, justamente. Então, eu penso o seguinte, o STF determinou que a administração pública criasse os mecanismos para o pedido administrativo dos documentos. Aí ficou acordado no âmbito do STF que os estados, município e União iam criar um aplicativo, que a pessoa ia fazer o pedido do medicamento no aplicativo, e só quando houvesse a negativa, que não conseguisse, é que poderia ir para a justiça para poder reivindicar aquilo que foi negado pelo poder público. Então, com essa ressalva de que é preciso, primeiro, esgotar a via administrativa antes de ir para a justiça, sempre que for negado o medicamento, a pessoa pode deduzir o pedido através do Poder Judiciário, ou por advogado particular ou pela Defensoria. Entendi. Então, quando a pessoa for se direcionar a uma farmácia popular ou um posto de saúde, onde tem ali a distribuição de medicamentos, e o medicamento não consta nesse posto, não tem como distribuir,
ela já, imediatamente, ela pode procurar um advogado ou a defensoria pública e solicitar que seja instruída essa ação para cobrar esse medicamento. Exatamente. Não é disponibilizado, né? Agora, o que precisa é primeiro tentar obter direto com o poder público, né? Você não pode ir para a justiça antes do poder público te dizer não. Sim, mas nós sabemos também que essa negativa, ela é complicada, porque eles não dão, né? Dificilmente eles dão essa negativa. É tudo conversado, né? Nada formalizado. Exatamente. O STF que o poder público deveria criar um aplicativo para essa finalidade, um aplicativo do SUS. Eu não sei se já foi criado, se não foi criado, enfim. Mas se a pessoa não tiver o acesso, se a conversa foi de boca e ela procurar o advogado vai saber os meios de obter essa prova. Sim, sim. Bacana. Além da gente falar de medicamento, que é muito importante quando se fala de tratamento, a gente tem que falar também, igual você falou, o que é alto custo, né, para alguns, pode não ser para outros. Então a gente está falando aí da situação financeira que cada um tem. A gente sabe que o tratamento de qualquer pessoa com deficiência, ele é muito oneroso, né, para qualquer família. E por isso existem algumas leis, algumas isenções, descontos, para poder um pouco, vamos dizer assim, amenizar a situação dessa família, para ela tentar sobreviver, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, doutor, sobre isenções fiscais, tributárias, no qual os autistas e, de um modo geral, as pessoas com deficiência têm direito. As isenções tributárias para as pessoas com deficiência, elas sempre surgem através de lei, e as leis, nas motivações da lei, no sentido teleológico das leis, você percebe que o objetivo é sempre tentar equalizar. Porque se a pessoa é deficiente, ela tem um prejuízo relevante. E se ela tem um prejuízo relevante, ela não está em situação de igualdade em relação às outras pessoas. Então, nessas áreas em que há um comprometimento da igualdade das pessoas, a lei costuma conceder algumas isenções. Vou dar alguns exemplos. Já de cara, o imposto de renda não tem. E por que não tem? A pessoa com deficiente, porque a renda significa incorporação de patrimônio ao patrimônio que você já tem. Por exemplo, não faria sentido o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo e que é autista, ter uma isenção de imposto de renda. Verdade. Porque nessa área, as barreiras dele não estão nessa área de incorporação. Ora, ele é o homem mais rico do mundo. Agora, você concorda, doutora, que faz todo sentido para um autista ou para uma família típica ter um carro para se locomover, para levar o filho na terapia? Então, nessa área tem isenção. Só que é uma isenção complicada, porque os tributos que incidem sobre a propriedade automotora, eles são compartilhados, Estado, União e município. Então, você tem o ICMS, você tem, na União, é o IPI. IPI, PIS e CONFIS. Aí eles, isenção total, fácil. Acho que até 120 mil reais, não me lembro agora. Aí quando vai para o ICMS, que é do Estado, depende de uma lei estadual. Não é em qualquer lugar do Brasil a mesma. Cada Estado faz isso de uma maneira. Aí, o Estado de São Paulo, por exemplo, salvo engano, o carro tem que ser, a isenção vai no limite de 70 mil reais, só que quase não tem carro de 70 mil reais. Eles permitem que você compre um de até 120, mas a isenção ocorre só nos 70 mil. A diferença entre os 70 e os 120, você tem que pagar o ICMS. E o processo burocrático em cada um dos estados é complicadíssimo. A pessoa, às vezes, começa esse processo na concessionária, às vezes a concessionária não tem interesse, porque é um processo, deve ter a comissão menor, porque o carro é mais barato. Tem um processo burocrático que pode ser demorado, então a venda demora a sair. Então, às vezes, da concessionária,
Inventam todo tipo de história para a pessoa não querer comprar o carro PCD. E, além dessa questão do percentual de isenção, o valor máximo do veículo, que muda de estado para estado, ainda tem que em alguns estados eles elegem o grau de suporte ou um requisito adicional, além de ser autista ou pessoa com deficiência, para poder ter acesso. Aí eles já exigem uma graduação da deficiência, uma gravidade maior, uma profundidade maior da deficiência, para a pessoa ter acesso ao benefício. Então, é assim, com relação à isenção de carro, é cada estado de um jeito. A mesma coisa vale para o passe livre. Em cada ente federativo é de um jeito. Em São Paulo, já não há dúvida, né? Em São Paulo, na capital, todo autista tem direito, né? Me parece que o problema de exigência lá da SP Trans é só com relação ao tipo de laudo, que eles exigem que o laudo seja do poder público. A gente já entrou até com alguns processos, né? E a justiça determinou que eles aceitassem o laudo do médico privado também. Só que se a pessoa tiver acesso fácil ao médico público, talvez seja o caso de se submeter, né, ao médico público para cumprir essa exigência e evitar mais burocracia e despesa. Deixe-me ver aqui mais. Isenção de IPVA, em vários estados tem, em alguns estados eles exigem grau de suporte 2 ou 3. Existem também outras medidas, por exemplo, o FGTS, a pessoa que é autista tem direito, se precisar de terapia, ela tem direito a levantar para suportar o tratamento de si mesmo ou de um dependente familiar. Entretanto, a Caixa Econômica Federal foi ré numa ação civil pública que tramitou no Rio de Janeiro, no TRF2, e nessa ação civil pública, a Defensoria, acho que era a Defensoria, ela pedia que todos os autistas tivessem direito a sacar o FGTS sempre que demonstrasse a necessidade de bancar tratamento. Na Justiça Federal, a sentença dessa ação civil pública determinou, julgou procedente essa ação somente no que se refere ao grau de suporte 3. Mas, na própria sentença, a juíza consignou que quem for de nível de suporte 1 ou 2 pode ajuizar uma ação própria individual, demonstrando a necessidade e pleiteando o levantamento da conta do FGTS para bancar tratamento. E por que teve essa ação civil pública e por que tem precisou fazer essa discussão? Porque a lei do FGTS, ela diz que pessoas com deficiência podem fazer o levantamento do FGTS, da conta do FGTS, se precisarem de órteses ou próteses. E aí, as pessoas começaram a discutir, mas autista não precisa de órtese ou prótese, mas precisa de terapia. Então tá bom. Então a órtese e a prótese, ou o equivalente a isso, para quem tem deficiências da espécie do TEA, serão as terapias que custam tão caras quanto órteses e próteses. Então, suporte 3, a Caixa reconhece direito automático ao levantamento do fundo de garantia. Quem é suporte 1 e 2 precisa contratar um advogado ou a defensoria para fazer o pedido judicial para o levantamento da conta do FGTS para bancar as terapias. Deixa eu ver se eu lembro aqui de mais isenções. Essa informação é muito importante. E engraçado que ela não é muito divulgada, né? Sobre essa questão do FGTS. Eu trabalho, como algumas pessoas sabem, né? Eu trabalho no INSS e eu só tive, e as perícias que a Caixa Econômica tem agendado para os autistas nível 1 e 2 de suporte, são feitas no INSS pelos peritos médicos federais. E às vezes acontecia do segurado, né, da criança e a mãe chegar na agência para fazer a perícia, demandada pela Caixa Econômica, e a gente não tinha o conhecimento, e o perito também era uma novidade, né? Porque, igual você falou, é proveniente de uma ação judicial. Mas é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu já vi vários casos de pessoas que venderam apartamento, venderam sua casa própria, venderam carro, ficaram sem transporte, tudo para custear tratamento do filho. Em relação, a gente falou um pouco do FGTS, eu queria falar um pouco de moradia e desconto nos serviços, que seria luz, né? Serviços essenciais.
para as famílias. Eu tive várias... quando a gente fez ali um checklist, um bate-papo com as famílias, várias pessoas da associação me questionaram. Eu tenho desconto no financiamento imobiliário? Eu tenho direito à prioridade na inscrição do programa Minha Casa Minha Vida? Isso me garante, né, alguma coisa em relação por eu ter um filho PCD ou por eu ser PCD? Existe uma prioridade que, primeiro, num programa habitacional, por exemplo, casinhas populares, as famílias que têm pessoas com deficiência, é importante dizer isso, porque não é só a pessoa com deficiência, é a família, a unidade familiar. Tem direito a uma reserva de 3%, de no mínimo 3% das unidades habitacionais. Ou seja, sempre que tiver a construção de casas em projetos habitacionais que tenha dinheiro público envolvido, dinheiro público do sistema financeiro da habitação, tem que ter uma reserva de 3% das unidades para as famílias com deficiência. Eu estou falando famílias, porque você tem uma família de 5 pessoas e você tem uma pessoa dependente ali com deficiência. Então, você vai se inscrever nessas cotas de 3% por causa dessa pessoa que mora na casa. A família que tem membro com deficiência é que tem direito. Então, 3%. Então, se tiver 100 casas populares construídas, 3 delas vão ter que ser ocupadas por famílias que tenham pessoa com deficiência. Somente nos casos em que não apareçam esses 3% de famílias que tenham PCD interessadas, é que essas unidades poderão ser destinadas ao público em geral. No financiamento de imóveis, no programa Minha Casa Minha Vida, aí no financiamento, aí não estamos falando de casas, de construção de casas. Não existe uma cota, mas existe uma prioridade. A forma de se exercer essa prioridade não é muito clara, porque não existe uma regulamentação que diga como é que vai fazer para priorizar a pessoa com deficiência. Mas, judicialmente, nós já tivemos algumas experiências em que foi possível obter do Poder Judiciário uma família que sempre estava inscrita no programa e nunca aprovava nada, nunca conseguia comprar, né? E foi através do Judiciário que nós conseguimos um êxito na concretização dessa prioridade para ter acesso ao financiamento. Você perguntou de habitação e o que mais? Teve outro assunto, Os serviços, do desconto de luz, serviços essenciais. Uma previsão legal de desconto de conta de energia elétrica para famílias, para vários grupos, grupos de economicamente vulneráveis e famílias com pessoa com deficiência. Essa forma está sempre condicionada ao consumo, né, mas o desconto pode chegar a 65% do valor da conta de luz. A forma de ter acesso também vai variar de estado para estado. A pessoa pode consultar isso nos sites, nos portais de internet das companhias energéticas que operacionalizam a distribuição energética nos estados, né? Em cada estado tem uma companhia diferente. Você vai para Minas Gerais é a CEMIG, em São Paulo é EDP, Mato Grosso é Energisa. Aí a pessoa precisa ir no site, né? Todos os sites de todas as operadoras, distribuidoras de energia elétrica, você vai encontrar uma página que trata desse assunto, e alguns até é possível você mandar essa documentação através anexando no próprio site. Quando a gente fala de autismo, né, a gente sabe que agora, com a nova nomenclatura, a gente tem que falar nível... A gente tem utilizado agora, né, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E nós sabemos que a grande maioria dos adolescentes, das pessoas com deficiência, com autismo, quando elas chegam na idade entre 16, entram na adolescência, vão para 18, 20 anos, vão para a fase adulta, a maior preocupação da família é como dar suporte
a essa pessoa. Muitas vezes ela entra em crise, se debate, bate nas pessoas, é agressivo, ou então o tratamento efetivamente não funciona. E essas pessoas não têm aonde deixar, né, os seus filhos. Ou muitas vezes, a maioria tem muito medo de faltar e não saber quem vai cuidar desse adulto autista ou desse adolescente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as residências inclusivas, né, que é algo que a gente tem falado-se muito sobre isso. Olha, na verdade, eu não tenho vivência nas residências inclusivas, porque não gera demanda aqui para o escritório. Então, quando você falou de agressividade, o jovem autista se tornando adulto, terminando a adolescência, o que me ocorreu foram, como ideia para conduzir essa pauta, na ausência de informações qualificadas sobre residências inclusivas, a possibilidade dos pais, a depender do nível de autonomia dos filhos, curatelarem os filhos, né? Até para quê? Veja, se acontece com um jovem de 18 anos autista um episódio de agressividade, ele completou 18, ele vai preso. A menos que você tenha um documento de pronto, um termo de curatela que já indique para a autoridade que aquele caso não se trata com cadeia, por exemplo. E, além disso, os pais, quanto menos o filho tem autonomia e independência para a condução das coisas da vida, fazem a seguinte pergunta: quem é que vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Há uma possibilidade da pessoa deixar em disposição testamentária possíveis curadores de confiança, e mais de um, porque agora o Código Civil traz a possibilidade da curatela compartilhada. Você pode ter mais de um curador. Você pode indicar ali os curadores que, após a sua partida, possam ajudar a cuidar e se responsabilizar pelo filho com transtorno do espectro autista que não tem autonomia para a vida. Doutor Célio, que episódio incrível, hein? Muitas informações que o senhor trouxe aqui para nós, eu não tinha conhecimento. E olha que eu sou da área do direito. Por isso que eu falo, a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo dentro da advocacia. Doutor Célio, eu queria que você falasse aqui um pouquinho, uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo, para a comunidade autista aqui da nossa região. Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, por essa entrevista, e dizer às pessoas que não desistam dos seus direitos, porque tem muita gente, inclusive muitas pessoas que comentam nas publicações que eu tenho nas redes sociais, de maneira muito desanimada, sabe, desistentes do próprio direito. Tem gente que diz assim: você está falando isso, mas que eu tenho esse direito, mas é só no papel. Eu fui lá e não me deram. Gente, ter o direito negado é parte do processo de manutenção do acesso aos direitos. Primeiro, a gente tem que conquistar o direito, e o que a lei faz é gravar essa conquista da sociedade. Agora, depois, o acesso é natural. Veja, não é o correto, mas é natural que as pessoas nos neguem o direito. Porque todo direito tem um custo. Nós falamos aqui sobre os planos de saúde, né? Os planos de saúde negam o direito das pessoas com deficiência, porque tem um custo. E quando as pessoas, o público que consome plano de saúde, vê o seu direito negado e não toma nenhuma providência, eles economizam. Então, vale a pena, toda vez que uma pessoa recebe uma portada na cara e desiste, quem sonegou o direito está levando vantagem. A mesma coisa vale para o poder público, que precisa fazer investimento para disponibilizar direito para as pessoas. Então, é parte da conquista do direito, da manutenção da conquista social do direito, a luta por ele. Então, toda vez que alguém negar um direito que você tem, você deve ir à Defensoria Pública, ou se puder pagar um advogado particular, e mover uma ação judicial, tomar uma providência. Porque, como diz o brocádio jurídico, que a doutora deve conhecer muito bem, o direito
não socorre aos que dormem. Muito obrigado. É isso mesmo. Bom, para você, mais uma vez, muito obrigada, doutor Lucélio. Para você de casa, para você que está ouvindo Me Convida, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, como eu acredito que é uma informação, é uma política pública que a gente tem feito aqui, né? Informação. Então, se você gostou do nosso episódio, se você acha que tem alguém da sua família, algum conhecido, que é importante ele ouvir esse episódio hoje, que tem dúvidas sobre isso, ou se você também acha que vai fazer a diferença contando isso para as pessoas que você ouviu aqui hoje, compartilha, curte bastante o nosso episódio de hoje, nosso canal, vai nas nossas redes sociais, no Nova Onda, segue também lá o meu perfil, o Michele Totti, para vocês ficarem por dentro, e tem mais episódios na próxima semana. Um abraço, um beijo grande para todo mundo.